Em 26 de maio de 2011, a polícia de Hong Kong foi até um apartamento em uma área residencial, onde encontraram diversas bonecas Hello Kitty e dentro de uma delas, os policiais descobriram a cabeça de uma pessoa. Assim que o crime se espalhou na mídia local, ele ficou conhecido como um dos crimes mais cruéis da história de Hong Kong. Posteriormente, a vítima foi identificada com o nome de Fei Meni, uma jovem mulher que trabalhava em um bordel local. Fei Meni nasceu em Hong Kong e foi abandonada quando criança e pela adolescência conturbada acabou se envolvendo em vários problemas durante sua vida. Inicialmente ela começou a se prostituir para financiar seu vício em drogas e durante esse período ela teve envolvimento com o chefe de uma violenta organização criminosa que comandava o submundo do crime de Hong Kong em 1997. Chen Mei-lok, de 32 anos, visitava com frequência o bordel onde Fei trabalhava e com o decorrer do tempo se tornou o principal cliente dela. No início, o relacionamento era como uma troca justa, o que era bom para os dois lados, mas isso mudou quando Fei acabou cometendo um erro que o homem considerou imperdoável e infelizmente isso acabou custando a vida dela. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivologia, e no vídeo de hoje vamos falar do caso de Fei Meni que aconteceu em Hong Kong em 1999. Mas antes disso, quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e também para vocês se inscreverem no canal. Aqui no canal temos vídeos semanalmente de casos criminais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode deixar de se tornar um inscrito. Por hoje o recado é esse, então vamos para nosso vídeo. Observação: se você é fã dos produtos da Hello Kitty, o caso de hoje pode te deixar traumatizado e talvez você nunca mais olhe para essas bonecas de pelúcia da mesma forma. Hoje vamos falar do caso em que a cabeça de uma mulher foi encontrada dentro de uma boneca de pelúcia da Hello Kitty. Como isso aconteceu, fica até o final para descobrir. Em maio de 1999, uma menina de 14 anos entrou em uma delegacia em Hong Kong e relatou para os policiais que estava sendo assombrada por uma mulher. Segundo a menina, a mulher já estava sem vida, mas o fantasma dela continuava assombrando. Ela revelou que via a mulher toda ensanguentada, com fios elétricos amarrando seus braços. De início, os policiais acharam que a menina estava sob efeito de drogas, principalmente porque ela revelou que tinha ligação com traficantes locais. Mas isso mudou quando a menina disse que estava envolvida e deu detalhes do crime que tirou a vida da mulher, e revelou que fez isso porque a mulher só ia parar de assombrá-la quando ela revelasse o local do crime onde o corpo da mulher estava escondido. Mesmo desacreditados da história, a polícia decidiu ir até o endereço fornecido pela garota, onde supostamente seria o local do crime, um apartamento localizado em uma área residencial de Hong Kong, e chegando lá, eles encontraram uma cena perturbadora. Mesmo acostumados com cenas de crimes, a polícia encontrou no local uma cena completamente incomum. O apartamento era cheio de lembranças e objetos da Hello Kitty, mas a cena assustadora foi quando eles abriram uma boneca de pelúcia da personagem e encontraram algo que abalaria por muito tempo todos os noticiários do país. Os policiais ficaram assustados e sem acreditar na perversidade de quem tinha feito aquilo. Um deles relatou que o crime foi tão brutal que em seus 20 anos trabalhando na polícia de Hong Kong nunca tinha visto algo tão cruel ser feito por outro ser humano. Fei Meni nasceu em Hong Kong e desde a infância enfrentou dificuldades e uma vida de miséria. Ela foi abandonada pelos pais quando era ainda um bebê e ela foi criada em um orfanato feminino, local onde teve experiências horríveis que nenhuma criança deveria passar. Quando completou 16 anos, Fei foi expulsa do orfanato que residia e sem nenhum lugar para ir ou experiência para arrumar um emprego, virou moradora de rua. Nesse período ela começou o uso de drogas e desenvolveu dependência química e para sustentar seu vício começou a cometer pequenos delitos e fazer bicos na prostituição. Em maio de 1996, Fei, trabalhando em uma boate, conheceu o homem que se tornaria seu marido. Em pouco tempo, ela engravidou do homem e foi morar com ele. Por
Por um tempo o relacionamento parecia estar indo bem, mas devido à dependência química de ambas as partes, o relacionamento começou a ficar extremamente conturbado. Depois que deu à luz a seu filho, Fen realmente se esforçou para tentar organizar sua vida, inclusive arrumando um emprego convencional e participando de programas para controlar o uso de drogas, mas para infelicidade dela e do filho, seus esforços não duraram por muito tempo. Em 1997, Fen voltou a se prostituir e conheceu Chen Menlock, um traficante de drogas que se tornou seu cliente regular. Líder de uma quadrilha do crime organizado de Hong Kong, Menlock era conhecido como um homem perigoso, mas Fen via seu relacionamento com ele como uma forma de conseguir sustentar seu vício. Mas a mulher, cega por sua dependência química, não mediu as consequências de suas atitudes com o homem e acabou fazendo algo que custaria sua vida. Depois de um programa com Menlock, Fen pegou a carteira do homem e roubou $4.000. Em pouco tempo o traficante descobriu e cobrou a mulher com juros. Fen, além de pagar o valor que roubou, teria que pagar $10.000 a mais. Ela pediu tempo para conseguir o valor dos juros, mas Menlock, impaciente, decidiu que ela pagaria sua dívida de uma forma cruel. Em março de 1999, Menlock mandou 2 capangas sequestrarem a mulher. E no cativeiro, Menlock fez um acordo. Os homens fariam programas forçados com ela e pagariam a ele o valor que ela estava devendo. Mas mesmo recebendo o dinheiro, o traficante decidiu que não era suficiente. Segundo ele, ela tinha que servir de exemplo para outras prostitutas ladras. E foi aí que ele mostrou as coisas cruéis que poderia fazer. Naquele mesmo dia, os homens levaram Fen para um outro apartamento, onde ela foi violentada de várias maneiras. No cativeiro, Fen permaneceu amarrada com fios elétricos e com um pano sujo na boca. A crueldade com ela durou por semanas. Durante esse período, a menina de 14 anos, que era a namorada do Menlock, começou a frequentar o cativeiro. Por desespero da mulher sequestrada, a menina se juntou aos homens e também se tornou sua agressora. Mais tarde, quando se entregou à polícia, a menina disse que no cativeiro ela e os homens ficavam pensando em novas maneiras de tortura e depois botavam suas ideias em prática. Eles violentavam a mulher o dia todo e depois de horas de violência, eles iam para uma sala do lado onde bebiam e jogavam videogame. Após passar um mês em cativeiro, Fen foi ficando cada vez mais fraca. Nesse momento, ela já não conseguia mais ficar em pé nem mover determinados membros devido à debilidade do seu corpo. Com a violência, o corpo de Fen começou a ficar dormente e amortecido e ela já não sentia mais dor como antes. Por não reagir mais à dor, para os agressores sádicos, torturar a mulher já não era mais tão divertido como antes. Com isso, os homens tiveram uma outra ideia. Eles fariam de Fen um saco de pancadas humano. A mulher foi amarrada com fios elétricos no suporte do ventilador de teto e deixada nesta posição por dias. Para não violar as políticas do YouTube, não vamos entrar nos detalhes do que aconteceu com ela nesse momento específico. Em 15 de abril de 99, os agressores saíram para jantar e deixaram Fen trancada no banheiro. Várias horas depois, eles voltaram e encontraram a mulher sem vida e em processo de decomposição. Assim que encontraram Fen, os homens começaram a pensar em maneiras de se livrar de seu corpo. Foi aí que um deles teve a ideia de dividi-lo em partes e cozinhar as partes menores. Eles então colocaram o corpo dentro da banheira e começaram a desmembrá-lo com uma serra. Após isso, eles ferveram algumas partes utilizando panelas e outros utensílios de cozinha. Para vocês terem uma noção de como eram sádicos, algumas fontes indicam que depois do processo, eles lavaram os talheres e mais tarde fizeram o jantar utilizando eles. Depois que as partes foram cozidas, foram descartadas em sacos de lixo, mas eles encontraram dificuldade com a cabeça da mulher. Foi quando encontraram uma grande boneca Hello Kitty, colocaram a cabeça lá dentro e costuraram novamente. E as partes que não foram cozidas, os homens deram como alimento para cachorros ou foram guardadas em sacolas plásticas e armazenadas na geladeira. Além de entregar o local do crime, a menina também entregou os homens que logo foram encontrados e presos. Quando for a julgamento, ela também testemunhou contra eles e contou com detalhes tudo o que aconteceu no apartamento.
No tribunal, os homens negaram ter matado a mulher, mas admitiram que encontraram ela morta e tentaram se livrar do corpo. E quando questionados sobre tortura, os 3 homens tentaram jogar a culpa para seus cúmplices. A defesa deles alegou que todos eles usaram drogas e Fen morreu por uma overdose e que eles tentaram se livrar do corpo porque estavam com medo de serem responsabilizados. O marido testemunhou contra, dizendo que ela não usava mais drogas, mas os legistas não conseguiram fazer um exame toxicológico e pelo estado do corpo não conseguiram nem mesmo determinar a causa da morte. Foi comprovado que ela sofreu violência, mas não que isso foi a causa. Devido a isso, os homens foram condenados por homicídio culposo porque, segundo o júri, não havia evidências que provassem que eles a agrediram com a intenção de matar. Eles receberam prisão perpétua, mas a pena culposa deu a possibilidade de liberdade condicional após 20 anos, o que significa que desde 2020 eles têm a possibilidade de voltarem às ruas. Nas semanas que se seguiram ao julgamento, o caso repercutiu mais ainda nas mídias locais e o juiz responsável pelo caso fez um pronunciamento dizendo que em anos trabalhando nos tribunais de Hong Kong nunca tinha visto um caso tão cruel e de tamanha crueldade de um ser humano. E devido à crueldade do crime, o juiz também ordenou que os criminosos passassem por avaliações psicológicas e mais tarde os 3 foram diagnosticados com traços de psicopatia. Já a menina de 14 anos, devido à sua idade e contribuição, não cumpriu nenhum tipo de pena. Nos meses que se seguiram ao crime, moradores do prédio onde tudo ocorreu começaram a fazer relatos de coisas sobrenaturais acontecendo. O primeiro relato foi de uma mulher que recentemente havia alugado um apartamento no prédio junto com uma amiga. Segundo as mulheres, elas ouviram gritos e choros no apartamento do lado e ficaram apavoradas quando bateram na porta vizinha e descobriram que não tinha ninguém. Em outro relato, funcionários de um salão de cabeleireiro do prédio relataram ter visto a sombra de uma mulher um pouco antes deles saírem do trabalho e que encontraram bonecas da Hello Kitty quando voltaram na manhã seguinte. Por causa da situação, eles consultaram as câmeras de segurança e relataram ter visto uma sombra perseguindo o dono do salão. Com o decorrer do tempo, esse e outros relatos foram ficando cada vez mais comuns até que todos os moradores se mudaram do local. A má fama do prédio se espalhou tanto que por muito tempo ele ficou vazio até ser demolido em 2012. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.